Shalom Adonai. Shalom Adonai. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse vídeo, que você vai conseguir juntar assim muita peça desse quebra-cabeça. Não é que eu mudei de série não, né? Como eu tive que tirar a série do Sinal de Apocalipse 12, eu vou formular ela em vídeos pequenos. Vai chegar na Absinto, pode ficar em paz. Esse caminho aqui é para chegar na Absinto. O que eu quero mostrar aqui, ó, que a gente vem escutando frequência Schumann, só falando em frequência Schumann. Só que nós não conseguimos ter o entendimento do o que é essa frequência Schumann. Por que está acelerada? Eu vou mostrar por que está acelerada. O que significa quando você escuta assim, ó, a frequência Schumann disparou. Quer ver? Hoje você vai compreender. Nossa, o pai é tremendo, ó. O que é o aion? O aion é o não tempo. O aion é onde está nosso pai e aonde está os anjos. Tanto é que quando Moisés perguntou para ele quem ele era, o que ele falou? Eu sou. O que é o eu sou? Eu, na primeira pessoa. É o tempo presente. Você não tem esse tempo presente aqui no Cronos. Porque toda hora, o milésimo de segundo está virando passado e você está caminhando para o futuro. Você começa a falar uma palavra, ela vai virando passado e conforme seu som vai saindo, você está caminhando para o futuro. Então, no Cronos, você não consegue ter o aion. Por isso que você tem o Kairos para desacelerar o aion, que é o tempo do pai. Tanto é que as pessoas, quando você fala eu sou em inglês, não é I am, porque tem muita pessoa que acha que o inglês é uma língua nova. Não é não, ela é um idioma muito velho, tá? Ele não é novo não. Então o que acontece? I am, eu sou, tá vendo? O que é eu sou? É o presente. Tanto é que quando você fala presente, porque o presente é um presente. Se você ganhar o presente, é a vida eterna, é um não tempo. Você vai para um lugar que não tem tempo. Tá vendo como que as coisas do pai é tremenda? Então, aí o que acontece? Você tem o Kairos desacelerando o aion para criar o Cronos. Tanto é que o que aconteceu? Que a antiga serpente fez? Ela criou as pirâmides, que as pirâmides é desaceleração do tempo. Quer ver? Quando você olha uma pirâmide de cima, um quadrado, é um cubo. Pirâmides vista de cima, também são cubos. Tá vendo aqui, ó? E com quem as pirâmides estão alinhadas? Órion, Sírio, aqui, ó. Ursa Menor, Tubã, Drago, tá vendo? Quem tá na plataforma sabe porque elas estão alinhadas com essa constelação, né? Tá vendo? Tá querendo criar um Kairos para desacelerar o tempo para quem tá no Cronos. E quem tá lá no Cronos, onde eu mostrei? A antiga serpente. Então eu vou dar uma explicadinha aqui. Eu vou voltar nesse modelo das águas aqui, ó, para você conseguir ter um entendimento do que eu quero explicar. Quando alguém falar para você, a frequência Schumann disparou, você vai conseguir entender de uma forma de leigo, igual eu falo. Forma de linguagem simples para ter conhecimentos complexos, né? Que isso aí é toda a honra e todo o mérito somente ao Pai, né? Aqui você tem o cubo de quartzo. Você tem as águas primordiais. Essas águas primordiais, elas estão exercendo um peso aqui na cúpula, na cúpula de quartzo. Ela exerce um peso. E esse peso aqui, como essa cúpula aqui é formato de domo, ela vai criar uma pulsação, ela vai criar o piso elétrico, ela que vai criar essa pulsação. E o Sol aqui, que está embaixo da Terra, vamos falar assim, o Sol negro que está debaixo da Terra, ele vai ser o quê? Ele vai ser um microprocessador. É ele que vai criar a ação mecânica. Ele vai criar Sol, ele vai criar a Lua, ele vai transformar essa pulsação do domo de quartzo, transforma, o microprocessador transforma e vai criar o movimento mecânico. Então ele vai criar as estrelas, ele vai criar a Lua, ele vai criar o Sol. Então é ele que está criando, é um microprocessador, entendeu? Você vai entender aqui, isso aqui eu já falei, a pilha é Antártida negativo, Polo Norte positivo, então é a pilha. Aqui você vai ter o oscilador a quartzo, que é o domo de quartzo. É a pulsação, a água sobre ele vai criar a pulsação que vai criar o piso elétrico. E aqui o Sol negro vai ser o quê? Vai ser um microprocessador. E depois você tem o circuito elétrico, motor elétrico, miniatura, mecanismo, ponteiro, que vai ser aqui as estrelas, tá vendo? As estrelas, a Lua, o Sol.
Então, ele vai transformar pulsação em movimento mecânico. Que ele vai criar o que acontece aqui, o magnetismo, o eletromagnetismo, tá? Ó, é agora que vai entrar o ponto X da questão, que eu quero explicar. Ó. Temperatura está relacionado a... Tempo está relacionado à temperatura, né? Gelo, tempo está relacionado à temperatura. Então eu quero explicar isso de uma forma simples, quer ver? Ó, a primeira Terra, ela tinha 54 horas, não é? 54 horas e foi congelado um terço, ó, ele congela um terço e caiu para 36 horas. Depois o que ele fez? Ele diminuiu mais 36, mais um terço, ó, ele congelou mais um terço e caiu para 24 horas. Até isso eu já expliquei, que a turma já sabe. É que a temperatura, né? O tempo está relacionado à temperatura. Porque o que acontece? Por que ele congela? Quando ele congela, diminui a eletricidade. Tanto é que você não coloca, às vezes, uma pilha dentro do congelador, para durar mais. Todo mundo já fez isso. Pega uma pilha e coloca dentro do congelador. Quando você coloca a carne, que a carne congela, a carne está lá congelando, e você... O que você fez? Você diminuiu a entropia, né? A temperatura diminui a entropia. Por isso que a carne não apodrece. Quando você tira a carne da geladeira, ela vai começar a apodrecer. Então, a temperatura está relacionada a tempo, né? Tanto é que, ó, você coloca a pilha na geladeira, diminui, a duração aumenta, porque vai diminuir a eletricidade sendo usada, né? Só que aí você vai falar assim para mim, mas tudo isso aí você já falou, certo? Só que agora, ó, presta atenção. O que está acontecendo com nós hoje? Hoje não está acelerando o Cronos? Por que está acelerando o Cronos? Ó, o Cronos está sendo acelerado, né? E o Kairos, que diminui essa desaceleração, ele vai fazer o papel inverso agora. Por que ele vai fazer o papel inverso? Ó, o nosso dia vai cair para 16 horas. Na última semana de Daniel, só vai existir 16 horas, porque está diminuindo o Cronos, está acelerando o Cronos. Hoje você está tendo o tempo acelerado. Está acelerando o Cronos porque está caminhando para o Aion. O que é o Aion? O não tempo. Então, quando você escutar assim, disparou a frequência Schumann. Disparou a frequência Schumann porque nós está indo para o Aion, agora é o inverso. Consegue entender isso? Porque a gente está caminhando perto da vinda do Pai. E depois da última semana de Daniel, vai entrar o governo milenar. Então agora o Cronos está voltando para quem criou o tempo. E quem é o dono do tempo? O nosso Pai, o Criador. Meu Pai do céu. Então, quando eu escuto esse negócio de frequência Schumann, eles falam para nós, só que eles não explicam. Eu acredito que deu entendimento aqui. Talvez você vai falar assim, mas por que você está falando isso? Vou te explicar por que eu estou falando isso. Eu venho estudando o firmamento através de mapa persa, tá? Tanto é que Daniel estudava nesses mapas. É os mais perfeitos, eles são antigos. Então eu tenho esses livros antigos, eu tenho esses mapas do firmamento. Então você consegue ir vendo através do livro, ele vai dando as traduções do que significa as constelações, você consegue montar o Evangelho nas estrelas. Por que eu estou falando isso? Porque no relógio do Criador não tem uma folga de 21 anos. Quando você lê os mapas antes de Noé, tá? Antes do dilúvio, né? Você não tem essa folga de 21 anos. E o que criou essa folga de Apocalipse 12 a Apocalipse 15? Você tem 7 anos. Mas da era de peixe até chegar na era de aquário são 21 anos. Tanto é que o sinal de Apocalipse 12 é quando completamos 6.000 anos e no último dia da era de peixe. É uma engrenagem perfeita. E aí abriu uma lacuna de 21 anos. E eu falei, mas aonde está? O que criou esse tempo de 21 anos? Você vai conseguir entender. Quer ver? Quando o Criador ele abriu as janelas do céu para fazer o dilúvio e a água entrou junto com o plasma e passou pelo domo elétrico, o que aconteceu? Ele criou a Via Láctea. Quando ele cria a Via Láctea, o que aconteceu? Ele vai criar essa folga de 21 anos. E por que ele fez isso? Por que ele fez o dilúvio?
As pirâmides, elas foram construídas no centro do terceiro reino. Elas foram construídas, tá vendo? Elas são construídas no centro do terceiro reino. Está relacionado com o número π. Então, o que que acontece? Quando caiu o plasma, ó, você pode ver, isso aqui é o rio Nilo, que é é formado de plasma. Caiu ali perto das pirâmides. Por que perto das pirâmides? Porque fora a corrupção genética, eles estavam ligando as pirâmides de novo. Elas iam começar a desacelerar o Kairos. Então o Criador já resolveu esse problema. Você está vendo como que a guerra é grande e para explicar? Porque é um assunto complexo, você tem que ir, voltar, ir para frente, voltar para trás. Não é simples explicar isso. Igual eu vejo que pessoas acham que não está escrito assim em um livro que você pega e vai explicando tudo. Tem muita informação fragmentada, mas você tem que criar o raciocínio. Você tem que juntar o quebra-cabeça e pedir também orientação para o pai, né? O seu norte tem que ser o criador, né? Para não virar coisa esotérica, não criar fora do pensamento. Você tem que formular pensamento conforme os sinais bíblicos, né? Astronomia bíblica. Aqui não é sinal, esse canal não é cabala, esse canal aqui não é Nova Era e nem astrologia. Aí você vai perguntar para mim, mas o que tem a ver o sinal de Apocalipse 12? Para você compreender que no dia 23 de setembro de 2017, Apocalipse 12 está mencionado lá em Apocalipse, nas suas escrituras, e vai até Apocalipse 15. Então ele está completando um período de 7 anos. O que ele está completando? Ele está fazendo a diminuição de 1/3 da Terra, vai ficar embaixo da neve. Para quê? Para ele diminuir os últimos 14 anos em 7 anos, para ele fazer a semana de Daniel. Tá vendo aqui, ó? Primeira Terra, congelou 1/3. Segunda Terra, congelou. Aí criou 24 horas. E agora ele vai congelar 1/3 daqui, ó. Aqui, ó. Né? Os pêndulos, né? Ó. Isso aqui é o pêndulo, a marcação. Aqui é a marcação da Polaris. Isso aqui é o jato de plasma que está criando Sol e Lua. E você tem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Conforme a Polaris, ela está indo embora. Ela está 11 graus, está indo embora. E o que está acontecendo hoje no mundo? Eu vou pegar outro mapa aqui para dar entendimento. Quer ver? O que você está pegando aqui, ó? Você está pegando a Argentina, aqui, ó, Uruguai, tudo embaixo do gelo, direto. O sul também sentindo temperaturas baixíssimas. Vai até nevar essa semana no sul. É o que está mostrando? É a Lua U, ó. A Lua U, eu vou pegar o papel aqui na mão mesmo, ó. A Lua U, ó. A Lua U mostrando para quem vai embaixo da neve. Tá vendo, ó? Austrália, temperatura baixa. Norte do Japão, temperatura baixa. O bico da África aqui, como o plasma, ele está muito adiantado aqui, ó, que ele recebe esse jato de plasma bastante, já está na última fase do plasma. A última não, a penúltima. Aqui na África fica nevando. E é onde está sendo reconstruído, porque a igreja, né? Depois que vai ser arrebatada a igreja, e Israel é a mulher que vai ser escondida no deserto, né? Vai ter que esconder, porque a perseguição lá na última semana de Daniel vai ser gigantesca. Então o deserto, ele tem que florescer. Não é a profecia de Isaías? Tá tudo se cumprindo, rapaz, embaixo dos nossos olhos. Tá vendo aqui, ó? Tudo, ó, é o gelo, ó, vindo embora, tá vendo? Tá vindo embora. Ó, é isso aqui, ó, tá vendo? Ó. As pessoas têm que prestar atenção. A Nova Zelândia, ó. E isso, ninguém vai te avisar. Ninguém vai te avisar, tá? Então a gente está caminhando para uma fome de proporção bíblica. Essa é a realidade. Mas é o que eu falo, né? Não tema, não tema. É o pai que está voltando. Não tem que ficar temendo, não tem que ter medo, não. Você tem que dar glória e gritar aleluia, né? É o nosso pai que está voltando. Então você vê o que é esse sinal de Apocalipse 12. Você vê que quando dispara a frequência Schumann, que eles vêm falando isso há anos, hoje você consegue entender o que eu quis dizer de frequência Schumann. Por isso que o Criador, né, teve que trincar, né, ó, o relógio. Esse relógio, esse aqui é do meu pai, tá vendo? Tá? Ó, trincou. Eu que quebrei esse relógio. Tá vendo? Criador, o dom elétrico tá assim, a Via Láctea, tá? Por isso que criou 21 anos. O pai é tremendo, rapaz. É uma guerra que é tremendo. E tudo é mostrado, ó. Se você pega lá, quando o Messias foi crucificado, o ladrão da cruz esquerda ficou, né, xingando, amaldiçoando, que é
os que caíram, representa os que caíram. A cruz do Messias representa os que estavam com ele, que lutou por ele. E a cruz do ladrão da direita, que se arrepende, somos nós que precisamos, né, do ato do sacrifício do madeiro, né, e para ter o arrependimento, para poder voltar para o Pai. Ele não falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso? E você pega isso aqui até você tem no macro e tem no micro. Quando você chega lá no micro, o que é? Você tem os nêutrons, o átomo, você tem os nêutrons, você tem os elétrons, que é os negativos, né? É os que caíram, foram expulsos do céu, 1/3 dos anjos, e você tem os prótons, que é os positivos, que são nós que estamos sendo testados. Tem o exemplo na natureza, tem tudo. Chegou a hora de se arrepender. E para você ver como que as coisas do Pai tem muito detalhe, quer ver? Eu vou mostrar algo aqui, ó, quer ver? A Polaris, ela foi colocada na terceira terra a 33 graus, não foi? E ela ficou a 33 graus até 1617 da era cristã. Então, o Messias nasceu no relógio do Criador, quando você joga aqui, ó, a 33 graus. E ele viveu 33 anos. E não é a Polaris que está voltando, a Polaris, ó, que vai abrir a porta do céu. Meu Pai do céu, tudo perfeito, é tudo batendo. Nossa, o Pai é tremendo. Tá vendo aí, ó? Creia no que está acontecendo. Esse sinal de Apocalipse 12 é muito profundo, é muita coisa, tudo correlacionada junto, tá? E eu vou deixar um recado aqui, ó. Tanto eu vi lá o canal do Neemias, do irmão Neemias, se inscreve no canal, é um canal que a gente vê que a pessoa luta pelo Criador há anos, e o Neemias fala de inversão há anos. Ele tem um vídeo lá, os 3 dias de escuridão, aquele vídeo lá é a coisa mais linda, fora os outros vídeos que ele tem do canal. É uma pessoa que bate de frente, sabe, com o sistema. Então, quem não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal dele, da esposa dele. Outro também que eu gosto de assistir também é do irmão Gustavo. A gente vê a luta dele lá dos Estados Unidos batendo, sabe? Tem também do professor Afonso, que eu gosto demais dele. Então são vários canais que a gente assiste. Claro que é igual o Neemias falou, não vai concordar com tudo. Tem coisa que a gente não vai concordar. Não é, tudo que assiste lá tá certo. Não, é igual o Neemias fala, pega o que é bom, filtra, né? Neemias tá certo no que ele falou com respeito, tá? E que os canais que às vezes a gente vê que existe briga, essas coisas, a gente tem que orar por eles, né? É isso que o Pai quer. Porque se você não amar seus inimigos, não tem mérito nenhum. E se eu estiver fazendo isso para fazer demagogia, eu também vou acertar com o Pai. Nada foge do Pai, tá? Então, se inscreve lá do irmão Neemias, do professor Afonso, do irmão Gustavo e de outros mais, tá? Tem vários canais aí que falam das coisas do Criador, tá bom? Mas tem pontos que não vão concordar, você filtra, tá? Você filtra e se inscreva, tá bom? E fica o abraço meu para esses canais, e isso aqui é passageiro, nós vai entrar numa época, meu Pai do céu, prestem atenção, busque santidade, busque arrependimento, sabe? Crê na cruz do madeiro, no sacrifício do madeiro, você tem que crer naquilo. Ele é o caminho, ele é a porta, mais ninguém, e todo mérito e toda honra somente ao Pai, tá? Isso aqui é passageiro, tá muito perto, tá? Eu tentei passar um assunto complexo, tomara que vocês entendam, e eu volto lá no Apocalipse 12. Eu estou no Apocalipse 12, tá? Só que eu vou fazer vídeo mais curto para nós chegar lá na estrela Absinto, pra vocês saberem quem é. E tá tudo no firmamento, tá? O Pai deixou tudo no firmamento. Shalom Adonai.